Sejam bem-vindos. Eu pediria que compartilhassem aí a nossa live. Eu vou falar sobre oração. Já fiz várias lives falando sobre oração. Eu sou o teólogo Nelson. E é um assunto muito interessante, muito importante para que nós possamos aprender cada dia. Vou falar sobre Deus ouve todas as nossas orações e responde todas as nossas orações. Quando nós vamos meditar sobre este assunto, é um assunto muito delicado, porque nós queremos que Deus responda todas as nossas orações. E é claro que Deus ouve todas as nossas orações, mas responder todas, Ele responde. Como Ele responde? Qual o caminho que nós devemos percorrer para que as nossas orações sejam respondidas? Semana passada eu fiz uma live sobre a oração eficaz, mostrando como na realidade a nossa oração ela é aceita diante do Deus Todo-Poderoso, como as nossas orações elas são respondidas. E eu preciso entender, eu preciso orar, se Deus já conhece tudo, se Ele já sabe todas as coisas. Eu já quero adiantar para vocês que o processo da busca, o processo da insistência, da persistência, nos leva a termos experiências com o Senhor, nos leva a termos entendimento do plano de Deus para as nossas vidas. E vamos aprendendo com o passar dos tempos, vamos entendendo o caminho que devemos tomar e vamos compreendendo qual a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Em Mateus capítulo 6, nós temos a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós temos a oração que Jesus nos ensinou. Devemos sempre estar orando, né? Esta oração que Jesus nos ensinou. Porém, precisamos entender o que é o Pai Nosso e praticarmos cada dia, cada momento. Uma das coisas que nós temos que fazer é orarmos com confiança de que Deus ele vai responder a nossa oração. Só que, claro, Deus tem o tempo, Deus tem o seu tempo para responder a nossa oração. Não é agora que eu tenho que orar e Deus tem que responder. Muito embora que existem orações que é no ato. Deus responde. Deus faz o seu querer, faz a vontade dele. E quando eu clamo a Deus, clamar é gritar, clamar é suplicar com voz forte, com voz alta. E o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. O segredo é buscar a Deus, o segredo é insistir. Orar, na realidade, não é fácil. Porque orar é nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, nos ajoelharmos diante da sua presença. Se pudermos nos ajoelhar, ou andando, ou sentado, não importa. A humilhação ela está aqui em nosso coração, em nosso homem interior, e nós precisamos nos humilharmos diante da presença de Deus, que a seu tempo Ele nos exaltará.
Compartilha com outras pessoas aí, queridos, queridas. E você pode também dar uma opinião ou dizer se você já orou, se já teve resposta de alguma oração. Isso é muito importante, esse feedback aí. Sim, Deus já me atendeu, eu já clamei, o Senhor já me respondeu. Uma das coisas que nós precisamos é realmente termos fé, confiança, que Deus vai responder a nossa oração, vai responder às nossas necessidades. E de uma coisa eu estou certo, Deus ele responde de uma forma maravilhosa, de uma forma fenomenal. Se ele não responde agora, vai responder depois. A resposta ele pode ter enviado agora, mas nós observamos no livro de Daniel, que quando Daniel orou, Deus imediatamente enviou a resposta. Porém, houve uma guerra muito grande, um impedimento muito forte ali na oração de Daniel, e ele teve que orar 21 dias. Mas o que eu acho lindo é o seguinte: nesses 21 dias, evidentemente, ele orando, ele buscando a presença de Deus, ele foi tendo experiências com o Senhor, ele foi tendo experiências com Deus. E é interessante quando ele busca a presença de Deus e quando essa oração ela não chega e que há essa batalha forte na oração, né? Mas Deus enviou a resposta da oração de uma forma maravilhosa. Só que quando ele busca a presença de Deus e Deus responde, ele ficou lá fazendo o quê? Orando mais, orando mais. Nós vemos aqui em Daniel capítulo 9, a oração de Daniel, quando Deus vai revelando para ele muitas coisas. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, e aí nós vemos essas orações aí, o Senhor respondendo. Nós vemos Neemias orando, Deus respondendo a oração, mas ele confessando: olha, Senhor, nós erramos, nós precisamos mudar. E muitas vezes a nossa oração ela não é respondida porque nós guardamos vaidade em nosso coração. Não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo, não estou falando de brinco, nem de bigode, nem de barba. O que é que nós guardamos em nosso coração? Ressentimento, guardamos ódio, não perdoamos. E o próprio Pai Nosso que nós lemos aqui fala: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Precisamos buscar a Deus com veemência, precisamos buscar a Deus com confiança. E nós temos aí os pilares da oração: petição, intercessão, adoração, confissão e gratidão. Nós precisamos entrar na presença de Deus adorando a Deus, exaltando a Deus, porque Deus é soberano, Deus é magnífico, Deus é grande. Eu vou confessando os meus pecados. Eu não vou chegando diante da presença de Deus dizendo: olha Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou missionário, eu sou isso. Não, vamos chegar diante da presença de Deus. Manda coraçãozinho aí, compartilha com outras pessoas. Eu devo chegar na presença de Deus com quebrantamento, com humildade, sabendo que Deus não atende a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, aí se ele atende. No entanto, esses pilares da oração, intercessão, petição, nós vamos buscando ao Senhor, nós vamos clamando ao Senhor. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando como nós devemos orar, como nós devemos fazer, como as coisas devem acontecer, como tudo está projetado nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus. E quando você busca a Deus com todo o teu coração, evidentemente o Senhor vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos dar resposta das nossas orações. E a oração, ela é o quê? Ela é o impulso do nosso coração.
ela é aquilo que está dentro do nosso coração. É uma forma espiritual, é uma forma poética de descrever a oração, atribuindo a Deus, né, palavras de exaltação, palavras de engrandecimento. Exaltado seja o nome do Senhor. E o que é que nos leva à nossa oração? Através da oração, nós vamos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem feito, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. E a importância da oração, gente, é primordial, é necessário. A própria oração, ela é uma forma de terapia, porque eu estou conversando, estou dialogando com Deus. O diálogo é uma conversa entre duas pessoas, eu estou conversando com um ser espiritual. Eu devo expressar para ele as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha raiva, a minha tristeza, a minha dor, a minha angústia. E o Senhor ouve a nossa oração, está ouvindo a nossa oração. Ele resolve atender. Agora, essa forma de Deus atender, como eu já falei, tem coisas que é agora, no momento, é no piscar de olhos. O Senhor já envia a resposta da nossa oração, nós somos abençoados. Mas existem situações em que nós precisamos esperar. Esperar, sabe por quê? Porque nesse período de espera, nós vamos tendo um amadurecimento espiritual. E a oração, ela tem um poder incrível que transcende as nossas emoções. Ela vai além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito embora que Deus sabe tudo sobre nós, sabe o que nós precisamos, sabe o que nós necessitamos, e nós necessitamos de suplicar ao Senhor, segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle. Como o Pai Nosso disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nem sempre o que nós pedimos está de acordo com a vontade do Senhor, e Deus conhece o nosso futuro, Ele conhece tudo sobre nós. Lembro-me de uma vez lá em Recife, eu sou de Recife, e eu precisava pagar uma dívida. Eu ia ter problemas, porque meu nome nunca tinha sido sujo e tal. E eu passei o dia na igreja orando, no círculo de oração, pedindo a Deus que eu ia fazer um empréstimo, tentar fazer um empréstimo, para que aquele empréstimo saísse, para eu pagar aquela dívida. Logo, o empréstimo não saiu. Eu fiquei muito triste. Passando uns 2 meses, eu fui mandado embora do emprego. Naquela época, eu trabalhava no Banco Mercantil de Pernambuco. Vocês vejam bem, se eu tivesse feito o empréstimo, que eu agora não sei por quanto tempo seria, eu ia ficar com uma dívida muito maior. Aí, quando eu saí do banco, que foi feito os acertos, peguei aquele dinheiro e paguei aquela dívida. Então, vocês vejam, eu prometi a Deus tanta coisa. Deus ouviu a minha oração? Ouviu, só que Ele não atendeu. Ele sabia que realmente ia acontecer aquilo. E depois eu agradeci ao Senhor. Porque Deus conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E tudo que Deus faz é muito perfeito, tudo que Deus faz é muito bom. E ao tempo de espera, nós precisamos esperar pelo tempo de Deus. Alguém fala, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Deus, ele chega no momento presente. Primeiro, para Deus não tem relógio, não tem essa ideia de tempo como nós temos. Para Deus o tempo é. O tempo não foi e nem será. Ele é. E para o Nelson, eu quero agora, está demorando. Gente, quando eu fico nessa ansiedade, eu estou impedindo que a minha oração realmente ela venha a resposta, porque quando o salmista ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará. Se eu entreguei, eu devo confiar.
Descansa no Senhor e espera nele, diz o salmista. Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas ele vai satisfazer todos os nossos desejos? Claro que não, meus queridos. Nós vemos o seguinte. Jesus disse lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, faça-se o teu querer, faça-se a tua vontade. Deus não atendeu a oração de Jesus. O plano de Deus, o plano da redenção, era justamente a morte lá na cruz do Calvário. E aconteceu. Porém, com a morte de Jesus, o que é que aconteceu? Nós vemos no livro de Apocalipse fala: e tu compraste para Deus nações, povos, tribos e línguas. E o resultado do seu sacrifício, a sua alma o verá. No momento nós não compreendemos a situação, no momento nós não entendemos. Mas todas as coisas são para a glória do nome do Senhor, para a glorificação do nome do Senhor. E eu preciso entender. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus na minha vida. E a pergunta é: Deus responde todas as orações? Não, queridos. Deus não responde todas as orações no sentido literal, de conceder exatamente aquilo que eu estou pedindo, mas sim de uma forma mais abrangente e significativa. Ele ouve todas as nossas orações, claro, responde às nossas orações, mas de formas diferentes, de maneira diferente, transformando até mesmo aquela situação que no momento nos parece desfavorável, transformando em grandes bênçãos. A sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, isto é, todas as coisas. A resposta de Deus não é sempre um sim imediato, mas nós vamos esperando, nós vamos entendendo. Nem sempre essas respostas são como nós esperamos. Às vezes as respostas de Deus podem ser não ou espere. E Deus tem as diversas formas de responder às nossas orações. Ele pode responder diretamente através de eventos, através de palavras, ou até mesmo através da resposta a outras necessidades e desejos. Porque o Senhor conhece tudo sobre nós. O Salmo 139 fala sobre essa onisciência de Deus, que antes mesmo de uma palavra chegar à minha boca, né, ao meu pensamento, ele já sabe. Aí alguém pode perguntar: e se ele já sabe, por que eu tenho que orar? A oração, ela é uma forma de nós expressarmos a nossa dependência do Senhor. Nós dependemos de Deus. Ele não depende de nós, nós dependemos dele. E o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Portanto, querido, querida, descansa o teu coração, porque Deus, ele vê a nossa aflição, ele vê a nossa angústia. Qual é o propósito da oração? A oração é justamente o meio de você ter um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com Deus. Orar procura fazer bem, né? É uma novena que eu vi de um padre, tem essa música. E justamente a oração faz bem à nossa alma. Quando nós oramos, nós entregamos a Deus o nosso problema e vamos descansar no Senhor. Com
inteira confiança, porque a fé, ela acredita que as coisas que não estão acontecendo vão acontecer, que você alcança. A fé é a confiança em Deus, e é muito essencial quando nós estamos orando, quando nós buscamos a presença do Senhor nosso Deus, que nesta tarde você possa compreender sobre o privilégio de você estar buscando a presença de Deus, o privilégio de você orar, de você ter esta comunhão com o Senhor, algo tão magnífico, algo tão especial. Quando você ora, eu estou com aí 583 pessoas que mandaram um coraçãozinho. Eu estou aí com a resposta da minha oração. Olha, Deus sabe o nosso endereço, sabe o número da nossa roupa, o número do nosso sapato. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque o Senhor, Ele usa alguém para nos ajudar, Ele usa pessoas para nos ajudar. Eu tenho vários exemplos de orações respondidas. Quando eu vim de Recife para Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E naquela época, no ano de 1982, eu saí de Recife. Desempregado, na época eu trabalhava no banco, era recém-casado, tinha casado em 1980, fazia 2 anos de casamento, e ficamos passando por situações bem difíceis, bem complicadas, e resultado de tudo isso eu fui parar em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A minha sogra nos deu muito apoio, né? Hoje minha sogra já está com Deus, os meus sogros me deram muito apoio. E ali, quando nós chegamos, nós começamos a viver uma vida de fé, uma vida de muita experiência. Deus usando pessoas para nos ajudar, usando pessoas para estar ao nosso lado financeiramente. Eu morei 8 anos na casa da minha sogra e depois eu fui morar num barracão, lá fala barracão. Uma casa, tinha 4 cômodos por aí. E Deus usou pessoas nos dando móveis, nos dando mantimento. As portas foram sendo abertas. Eu fui me envolvendo com um grupo de oração. Nós tínhamos um grupo de oração lá chamado Grupo Elohim. E nós éramos desbravadores. Nós entrávamos em casas cheias de problemas, de situações. Eram mais ou menos umas 50 pessoas ou mais. E a gente orava bastante, orávamos no monte. Deus assim foi nos preparando, nos capacitando, nos dando experiências lindas, experiências gloriosas através da oração. E eu fui gostando daquilo, fui vendo aquilo, aquelas providências de Deus. Depois Deus nos levou para Contagem, em Minas Gerais também. Ali o Senhor foi trabalhando em nossas vidas, Eu dava aula na Escola Bíblica Permanente Sião. Naquela época também eu fazia teologia na Assembleia de Deus, me formei lá em educação teológica. Hoje eu tenho várias formações teológicas, mas a minha primeira formação teológica foi justamente na Assembleia de Deus. Deus abençoou e nós nos entregamos a uma vida de oração, uma vida de evangelismo, de pregação, de aconselhamento. Logo eu fui separado para ser diácono da igreja, logo após pastores, foi em 1985, eu acho, não lembro agora. Fomos enviados ao Paraguai como missionários. Trabalhamos, fizemos um bom trabalho. Deus usou várias pessoas também para nos ajudar ali no campo missionário. A gente tinha uma experiência assim muito profunda de Deus responder orações, de Deus fazer. A minha esposa, uma grande líder espiritual, hoje a minha esposa está com Deus, hoje eu sou viúvo, mas o Senhor, Ele providenciou coisas lindas, coisas maravilhosas na minha vida, e eu tive uma experiência com Deus, eu não nego. Mas o que é que eu preciso ter, queridos? Ser insistente, permanecer orando, não ficar com aquele desespero e tomar posse das promessas do Senhor. Meditar nas promessas de Deus,
como se nós já tivéssemos recebido, né? Quando eu falo assim, como nós já tivéssemos recebido, no Paraguai tem uma irmã, essa irmã é pernambucana e hoje ela mora em São Paulo, e essa irmã sempre fazia votos para estar ajudando a igreja. Interessante é que ela pagava aquele voto antes mesmo dela receber a bênção. Aquela irmã foi muito abençoada na realidade. Eu também fui abençoado através do ministério daquela irmã. E é isso aí, gente. Nós vemos Deus assim, cuidando da nossa vida nos mínimos detalhes. O importante é você buscar a presença de Deus, você buscar a ajuda de alguém também que te possa ajudar em oração, e você vai percebendo que quando eu oro, uma das coisas que vai acontecer na realidade é uma mudança dentro de mim. Quando orar, você não diga as mesmas palavras, mas vai declarando para Deus o teu sentimento, né? E vai adorando ao Senhor, e deixa Deus trabalhar em teu coração, entrar na tua casa, entrar na tua vida, tomando posse, agradecendo. E quando Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: quando pedem, não recebem, porque estão pedindo com o objetivo errado. Muitas vezes eu estou com a vida totalmente desregrada, em desobediência. A minha oração, ela não vai ser respondida. Não podemos esperar que Deus responda nossas orações se pedirmos uma coisa que não está no centro da vontade de Deus. A Bíblia nos deixa muito claro que Deus ele responde às nossas orações, mas eu preciso orar com confiança, eu preciso orar com fé, acreditando na palavra do Senhor, acreditando que Deus responde a nossa oração. Mas Provérbios capítulo 8, versículo 9 diz que Deus se recusa a dar ouvidos, até mesmo sua oração é detestável. Quando eu não perdoo, quando eu guardo mágoa em meu coração. Mas nos tempos bíblicos, Deus não respondia às orações de quem desobedecia. Isaías capítulo 1, versículo 15. Deixa eu encontrar aqui, vamos ler. Estão gostando da live? Compartilhe aí com outras pessoas. Os coraçõezinhos estão aumentando aí. Isaías capítulo 1, versículo 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quando ele diz aqui não as ouvirei, significa eu não vou atender, eu não vou responder. Porque havia muita desobediência no povo. Eu preciso mudar a minha vida. Será que ele está dizendo eu nunca vou ouvir a tua oração? Na realidade, não. Pois Deus pode nos perdoar se pararmos de fazer o que é errado e nos esforçarmos em fazer o que é certo. Atos capítulo 3, vamos para o Novo Testamento. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que é que eu tenho que fazer primeiramente? Me aproximar de Deus, confessar para Ele que eu estou errado. E quem se aproxima de Deus tem de crer nele. Hebreus 11, 6 diz: quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam seriamente. A oração não é só uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Quando nós estamos estressados, quando estamos decepcionados, orar mostra que nós confiamos em Deus, que nós respeitamos, e nós precisamos pedir com fé, não desistir. E a verdade é que Deus ele não
responde todas as nossas orações, mas Ele ouve e responde a oração de milhares e milhares de pessoas. E a Bíblia ela nos mostra caminhos que nós devemos seguir para que a nossa oração ela seja respondida e nós possamos acreditar que o Senhor Ele está ouvindo a nossa oração. Ele quer atender, Ele quer nos dar vitória. Vamos ler Salmo 65 e o versículo 2. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Salmo 65 e o versículo 2. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpa as nossas transgressões. É o que nós precisamos realmente ter em nossos corações, o nosso coração limpo, o nosso coração purificado na presença do Senhor. E o Senhor Ele nos ensina a orar de uma forma maravilhosa. Pai nosso que estás nos céus. E orarmos em nome de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 5. Eu preciso ir a Deus com todo o nosso coração. Derrame o coração diante dele. Salmo 62, versículo 8. O que é derramar o coração diante de Deus? Eu me jogo aos teus pés. Eu me lembro em Foz do Iguaçu que nós tínhamos um trabalho lá de oração. Passávamos o dia todo orando. A gente se jogava no chão, orando, buscando a presença do Senhor. E ore segundo a vontade de Deus. Não importa o que peçamos, mas segundo a vontade de Deus. Ele nos ouve. 1 João 5,14. O Senhor nos diz, através da sua palavra, o que Ele vai fazer por nós. E Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. E ore pedindo a Deus aquilo que você precisa. Nós podemos orar a Deus pedindo para termos o que comer, o que vestir, para Deus abrir as portas de trabalho, para que nós possamos enfrentar os desafios. Eu devo orar também por outras pessoas, ser um intercessor, orando por outro, me colocar no lugar do outro, orando, buscando a presença de Deus. Orar a Deus agradecendo pelas minhas vestes, pela casa, pelo meu trabalho, pela minha vida. Ter paciência, persistência, dedicação. Aí você vai ver que a sua oração vai ser respondida de uma forma toda especial. E no Sermão do Monte nós vemos Jesus ensinando aos seus discípulos uma oração modelo, como realmente é o Pai Nosso, né? Desde que essa oração se tornou tão conhecida que muitas pessoas decoram e repetem as orações, as palavras dessas orações. Será que você tem vivido essa experiência de buscar a presença de Deus, de invocar o nome do Senhor? Pai Nosso que está nos céus. Não devemos orar a Deus e a mais ninguém a não ser ao Senhor. A Deus Todo-Poderoso que nos ensina, santificado seja o teu nome. Nós precisamos santificar o nome do Senhor, respeitar o nome do Senhor. Venha o teu reino, proclamar o reino de Deus, o governo de Deus. Jesus, ele é o rei desse reino. E em breve ele vai reinar para todo sempre. Há uma guerra espiritual muito forte desde que houve o pecado, e essa guerra ela continua cada dia, cada momento, mas muito em breve o Senhor virá arrebatar a sua igreja, levará a sua igreja, estaremos para sempre com o Senhor, e tudo isso vai terminar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é que as pessoas vivam felizes, é que as pessoas vivam servindo a Ele, é que nós tenhamos segurança. Segurança em meio às atitudes atrozes que acontecem no dia a dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. O Senhor nos dá tudo, gente. Nos dá saúde para trabalhar. Nos dá inteligência para nós passarmos no concurso. Ele nos dá força. Ele provê, Ele é a providência. O nosso Jeová Jireh, Ele providencia.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está passando por lutas, está passando por dificuldades, está passando por situações, está faltando por falta de alimento. Ora, Deus vai usar alguém para ajudar. Quantas vezes o Senhor, Ele providenciou na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, o nosso sustento. Lembro-me de uma vez, no bairro Jardim Eldorado, em Contagem, havia acabado tudo em nossa casa. Estava uma irmã em nossa casa, irmã de Janira, que hoje já está com o Senhor. E os armários estavam vazios. Eu digo, irmã de Janira, vamos orar, Deus vai usar alguém para mandar alimento para nós. Ó, estou todo arrepiado lembrando disso. E começamos a orar, eu, minha esposa, minha irmã de Janira. Quando nós estávamos terminando a oração, alguém bateu assim. Eu disse, sabia que Deus já mandou resposta da nossa oração? Ela disse, não acredito. Chega um irmão com uma carriola, sabe? Com tanta comida, com frutas, com verduras, com carne. Ele disse, olha, eu estava no supermercado e o Senhor mandou fazer essa compra para o Senhor. Gente, isso não foi uma vez, nem duas, nem três. Várias vezes isso aconteceram. Aqui mesmo em Valparaíso. Aleluia. Não quantas vezes que Deus usou pessoas para nos ajudar aqui. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Lembro-me de uma situação aqui que viu uma pessoa ficar em minha casa e o pessoal aqui, alguém não quis, eu vou deixar na casa do Senhor. Ok, não se preocupe que nós vamos comprar de tudo. Essa pessoa veio para ficar uns 3 meses. Bom, juntou um grupo, né, fez uma compra enorme e levou para minha casa. Aquela pessoa só ficou 3 dias na minha casa. Mas por que Deus permitiu isso? Para nos abençoar, para nos ajudar. E assim aqui em Valparaíso, Deus usou várias pessoas para me ajudar. Depois eu comecei a dar aulas, 11 anos eu trabalhei no Estado, e aí a forma de Deus trabalhar foi outra. Então Ele é o nosso pão, Ele é o nosso sustento, louvado seja Deus. Perdoa as nossas dívidas, nós devemos orar pedindo a Deus perdão, né? Não guarda mágoa em nenhum coração. Né? E nós precisamos entender, na realidade, que Deus tem bênçãos para nós de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. Ele vai nos atendendo, Ele vai nos ajudando. E eu devo ser perseverante, como eu já falei, ser uma pessoa agradecida a todo instante, a todo momento. E eu te digo nesta tarde, qual é o teu problema? Qual é a tua situação? O que é que você precisa? Como você pode agradecer a Deus pela vida que você tem levado, pelas situações? Ore para você descobrir a vontade do Senhor. Ore para você entender qual é a vontade de Deus. A oração ela permite que você receba as bênçãos de Deus. Como eu já falei no início, ele responde sim, não e espere. No Novo Testamento, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé. Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 6. Tenha confiança. Deus quer que você ore, mas ore com confiança. Receber é reconhecer as respostas das tuas orações. É você trabalhar em cima dessa situação e deixar o Senhor trabalhar, deixar Deus responder. Ok? E pode parecer algo simples, mas nós precisamos pedir a Deus as bênçãos de que nós precisamos. O Senhor disse, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Mateus capítulo 7 e o versículo 7. Eu preciso também, em harmonia com a oração, eu devo também viver uma vida de jejum, fazer alguns sacrifícios. O jejum é uma ferramenta poderosa para que nós possamos obter resposta das nossas orações. Ok? Seja paciente, esperando no Senhor,
E eu termino aqui te perguntando, qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que a nossa oração ela seja respondida. Vamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos ajudar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Bielsônego. Eu te agradeço, Senhor, por este momento, por esta hora. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo, ó Deus, que Tu possas entrar neste lar, entrar nesta vida que nos acompanhou, Senhor. Tu sabes o problema de cada um, a necessidade de cada um, o que cada pessoa realmente necessita, o que cada pessoa está buscando, mas Tu és o Deus verdadeiro. Aleluia. Tu és o Deus Santo, Deus poderoso, o Deus que responde a nossa oração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. E nós temos, ó Pai, que tão somente confiarmos na Tua providência. Portanto, Deus abençoe esta pessoa aí que está desesperada, que está aflita, que precisa de uma cura. Eu, falando em cura, Deus, eu oro pela Evelyn, a minha prima, que está lá em São Paulo, está enferma. Muito obrigado porque o Senhor está restaurando. Eu também oro pela minha filha, o Ian Gueriano Sueldman, que está com chikungunya. Deus, tira aquele inchaço, Senhor, das pernas da minha filha. Deus, cure a minha filha. Muitas curas o Senhor já fez através da nossa oração. Vai agora onde ela está neste momento e opere um milagre. Nós iremos agradecer, Senhor. E por que não dizer, já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Mas igual a minha filha, existem muitas pessoas que estão enfermas. Quem sabe aqui nesta live, ó Pai, muitas pessoas estejam passando por momentos de muita crueldade. E eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu venhas restaurar, que Tu venhas curar, venhas dar vida, venhas dar alegria, tirar essa angústia deste coração. Deus, é no Teu nome que eu estou pedindo, é no nome de Jesus Cristo que eu estou te pedindo neste momento. E que o Teu nome, ó Deus, seja engrandecido, seja exaltado. Eu falei, ó Deus, sobre oração. O Senhor responde a nossa oração. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado pelo Teu carinho. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua soberania. Aleluia. Em nome de Jesus. Portanto, querido, querida, meu lindo, minha linda, receba de Deus a resposta da tua oração. Receba de Deus o contato sublime do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.